Começou! Seja bem-vindo ao Vida de Startup. Eu sou o Rodrigo Loureiro e esse programa aqui você já conhece. Aqui a gente gosta de contar os perrengues das startups. Aquelas histórias que de repente nem todo mundo conhece, mas que os empreendedores passam, alguns desafios ali que parecem às vezes insuperáveis. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Neofeed Marcelo Lombardo, fundador e CEO da Homem, plataforma que desenvolve softwares de gestão para pequenas e médias empresas e que já levantou mais de 680 milhões de reais em investimentos. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui contigo hoje. Maravilha. Se você quiser assistir esse programa completo, assistir os outros programas aqui do Neofeed, você pode acessar o nosso site, neofeed.com.br, ou as nossas redes sociais. Os programas vão estar lá. Marcelo, a Homem hoje é uma empresa super consolidada, mas você passou por algumas situações ali até engraçadas, né? Uma delas envolveu a tua esposa. Me conta um pouquinho desse problema. Então, cara, você está começando, tem pouca grana, você tem que usar o que você tem à disposição, né? Então, você tem tarefas para serem feitas e não tem pessoas para fazer essa tarefa, né? Até um certo ponto, você como fundador faz tudo, né? Você tem que mandar um e-mail marketing, você manda. Se tem que atender um cliente bravo, você atende. Mas chega uma hora que você precisa delegar algumas tarefas, mas não tem gente. E aí, o que aconteceu? Eu aproveitei que a minha esposa, ela é contadora, tá? E falei, você quer cuidar do financeiro para mim? Bom, até aí tudo bem, né? Ela é contadora, é advogada. Tá? O único problema é que ela trabalhava na Justiça Federal na época, né? Tranquilo. Tinha só um emprego full time. Tá? Dava para fazer à noite? Dava, boa parte das coisas, mas ligava de vez em quando um cliente falando, preciso de uma segunda via do boleto, né? Ligava durante o expediente, e aí? Aí ela tem que ir para o banheiro atender, né? Mas como é que era isso? Ela estava no meio do trabalho, ela ia para o banheiro, ela conseguia atender? Conseguia. É aquele jeitinho que você tem que dar, né, cara? Você não tem grana para contratar uma pessoa full-time para cuidar disso. São fases do negócio que você tem que achar um jeito de resolver. Né? Uhum. Que ano que foi isso, Marcelo? Olha, isso foi 2013. 2013. Naquela época era só você e a sua esposa ou você tinha mais alguns funcionários? A empresa era basicamente eu, 5 programadores e um estagiário. Olha só. E a tua esposa também? E a minha esposa off-books, né? A brincadeira que a gente faz hoje em dia é que a gente já usou trabalho escravo lá, né? É? Não, muito bom. E essa época, né, esse começo de empresa, né, um dos grandes desafios dos empreendedores é justamente, né, manejar o dinheiro ao mesmo tempo que você precisa contratar. Como que vocês lidaram com isso? Qual que foi a tua grande dificuldade? Como que você resolveu esse problema? Vamos lá. Eu acredito fortemente, depois de ver o que a gente passou e o que várias outras startups passaram, que muito dinheiro no começo atrapalha. Muito dinheiro, assim, tira a sua criatividade, a sua necessidade de criatividade. Por quê? Você tem uma série de fórmulas já, de certa forma, testadas aqui, lá fora, e a sua tendência é seguir essas fórmulas, né? Isso é o normal. Então, como que um cara no Vale do Silício fez isso aqui? Fez de tal jeito e deu certo. Então vamos ali replicar esse jeito que deu certo. Isso é, de certa forma, até um mecanismo de defesa. Por quê? Porque se não der muito certo o negócio, você vira para os seus investidores e fala, cara, eu fiz o que todo mundo tá fazendo e tá dando certo, né? Só que cada negócio é um negócio, cada público-alvo é um público-alvo, cada um tem uma realidade. Então, eu acho que às vezes você captar muito dinheiro no começo te deixa um pouco preguiçoso, sabe? Olha só. De buscar as melhores saídas, né? Isso leva a gente para outro perrengue bem interessante que nós passamos ali no começo. Quando a Homem começou, o nosso jeito de chegar nos clientes, nos pequenos empresários, era o Google. Basicamente, a gente ia atrás usando o Google. E isso funcionou super bem por um período. Só que essa oportunidade maravilhosa que a gente estava indo atrás, né? Cara, são 4 milhões
de pequenas empresas no Brasil. 90% delas não tem software nenhum. Explica pro nosso espectador o que vocês fazem na prática. O cara que não conhece a OMI, Tá bom. o que você faz na prática? A gente faz aquele software que gerencia a empresa inteira. Tá? A parte financeira, controle bancário, controle de estoque, emissão de nota, e-commerce, ou seja, toda a parte administrativa, financeira e operacional Para qualquer da empresa, tipo de empresa. para qualquer tipo de segmento, seja empresa de serviço, seja empresa industrial, importador ou loja. Tá? A gente faz praticamente para todos os segmentos. E, como eu disse, a gente buscava clientes online. Tá? Uma oportunidade fantástica, porque um público-alvo tão grande, 90% não tinha um software no país mais complexo da galáxia. Para você administrar tudo, nota fiscal eletrônica, SPED, obrigações acessórias. Era tudo no caderninho. Pô, todo mundo trabalhava no papel e lápis ou no Excel. O pessoal me perguntava, Marcelo, qual é o seu concorrente número 1? Eu respondia, Tilibra. O fabricante de caderno, né, na época. Então, parece uma oportunidade maravilhosa. Aí o que aconteceu? Não foi só a gente que viu. Tá? Surgiu do dia para a noite, sem brincadeira, mais de 90 concorrentes. Caramba! Assim, toda semana aparecia 2, 3. E como que vocês lidavam com isso? Porque, assim, ao mesmo tempo que vocês estavam tentando desenvolver o negócio, arrumando alguns problemas, trazendo gente, tua esposa atendendo ligação no banheiro, alguns outros concorrentes, de repente, já estavam conversando com investidores. Já tinham muita grana. Levantaram muito não batia um receio de, putz, nosso concorrente já está levantando dinheiro, então por que eu vou investir em mim e não no meu concorrente que está mais avançado? Porque a gente tinha muita confiança no produto. A gente tinha muita confiança, a gente tinha o melhor conceito, o melhor produto. O problema é que esse público-alvo nunca tinha usado um software e não sabia diferenciar. Então, a briga não era tanto de produto, era uma briga de distribuição. E o que aconteceu? A cada mês que passava, os nossos números pioravam. Por quê? Porque se 10 empresas anunciam ali na mesma palavra-chave, o anúncio de quem que o Google mostra? De quem pagar mais caro, certo? De quem pagar mais. É um leilão reverso, o Google. A empresa às vezes nem é tão boa, mas está ali em primeiro do Google. Porque captou mais grana e está metendo mais grana no Google. Faz sentido. E aí a gente estava vendo a cada mês os nossos números piorarem. Teve palavra-chave, por exemplo, qualquer dono de empresa nunca usou sistema nenhum, apertou o calo, ele vai lá no Google, deixa eu procurar uma planilha de fluxo de caixa. Planilha de fluxo de caixa, cara, isso foi de R$1 a R$37 por clique em questão de 4 meses. É um aumento exponencial absurdo. Gigantesco. Conclusão, o custo de aquisição de cliente nosso, quanto a gente tinha que gastar de Google para trazer cliente, piorava, né? Ou seja, aumentava o custo a cada mês, de forma que estava ficando quase inviável. Ou seja, vocês estavam ali prontos para não vai dar certo, vamos mudar de ideia. Nós tínhamos 6 meses de caixa, com a grana que nós tínhamos levantado do primeiro investidor, que era pouca grana. Eu era um dos investidores junto no negócio, tinha pouca grana. E aí a gente descobriu o quê? Que boa parte dos nossos melhores clientes estavam vindo por indicação de contador. Falou, pô, tem um negócio legal aí. A gente ligou para o contador, cara, por que você está indicando a gente para o seu cliente? Porque quando o meu cliente está usando o seu software, o meu custo para atender ele cai 80%. Você, nossa, que negócio legal. Então, talvez aí tenha algo muito bacana para você fazer junto ao contador. E nós fizemos alguns testes com isso daí, parecia interessante. Cheguei para o meu primeiro investidor e falei, tem um negócio muito bacana aqui, que é um novo canal de distribuição onde a gente não vai usar nada do digital. Nós vamos falar com contadores. E a resposta que eu tive do meu investidor foi, você curte? Sim. Então dá all-in.
que é a All-in, cara? A All-in Eu tenho 6 meses de caixa. Eu tenho 6 meses de caixa, certo? Dá All-in, porque aqui onde você está indo, o desastre é certo. Tá? Daqui a 6 meses vai acabar a sua grana, talvez você consiga levantar mais, talvez não consiga. Tá? Esse outro tem uma chance de funcionar. Mas não está testado. Tá? Eu fiz assim, uma avaliação, parece legal. Tudo bem, você tem 6 meses para testar e pôr isso de pé. Perder tá? por 1, perder por 3. Vamos embora, perder, né? Demos um all-in, cara. Dar um all-in quer dizer o quê? De um dia para o outro a gente não vendia mais nada, mais uma agulha. E falava tudo, estava postando todas as fichas no contador. E por sorte, isso deu certo. Tá? Isso deu... o ponto é que quando você olha de trás para frente, você fala, óbvio, Marcelo, você fez o certo. Mas na época, cara, você não tinha segurança que o digital não estava dando certo porque não era bom ou porque eu estava sendo incompetente para executar. Você nunca tem certeza dessas coisas, né? Porque fica também aquela coisa, o meu não tá dando certo, será que meu concorrente também já não pensou em fazer isso? Mas ele não quis fazer porque ele encontrou um problema que eu, de repente, não tô vendo? Sim. Mas encontrando o ponto pelo qual eu comecei, de muita grana, o que eu te garanto é o seguinte, se a gente tivesse levantado muito dinheiro, muito provavelmente a gente tinha entrado na briga do Google e muito provavelmente a gente não estava aqui tendo esse papo hoje, cara. Olha só. A gente sempre escuta de alguns empreendedores que levantar muito dinheiro é um grande problema. Tudo bem que nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente, não estava tão fácil de levantar muito dinheiro. Como que você está vendo o mercado? Você acha que as gestoras ali, elas acordaram e falaram assim, não, também não vamos municiar essa galera com tanta grana, vamos segurar um pouquinho para eles poderem administrar melhor? Olha, se a gente der alguns passos para trás e olhar de um pouco mais de longe o que vem acontecendo no mercado, a gente percebe que é absolutamente contracíclico taxa de juros e valuation de empresa SaaS, empresa de tecnologia, startup de tecnologia. Então, quando a taxa de juros está alta, o valuation cai. Quando a taxa de juros tá baixa, os gestores têm que dar retorno para os seus investidores. Então, eles têm que buscar classes de ativos que estão dando retorno ou que parece que vão dar retorno. Por quê? Títulos da dívida pública na pandemia caíram a 0% de taxa de juros. Então, todo mundo tinha que alocar a grana em algum lugar. Então, quando acontece esse tipo de fenômeno, automaticamente os valuations disparam, porque todo mundo está ali disputando aquelas empresas. Quando inverte de novo, que foi o que aconteceu em 2022, o que aconteceu foi isso. Inverteu isso daí. A taxa de juros começou a subir nos Estados Unidos, subir no Brasil. Conclusão, para que você vai correr risco com venture capital se você investe em título público e tem 14% ao mês, ao ano, desculpa. É melhor eu não correr aquele risco, então seca um pouco o capital, caem os valuations automaticamente. Então, a dificuldade não é de levantar dinheiro, é de levantar dinheiro a um valuation que faça sentido para o fundador da empresa. E eu acho que entre esses dois extremos tem um lugar muito bom no meio que a gente está, talvez, iniciando agora, ao longo desse ano, um caminho para esse meio termo. Uma correção ali para as coisas ficarem... E deixa eu te perguntar, depois que você conseguiu dar o all-in, fazer as coisas certas, a empresa aparentemente decolou, vocês conseguiram depois grandes investidores. Sim. A partir do momento que entrou muito dinheiro no caixa de vocês, qual que era o grande desafio? Era conseguir fazer o crescimento ao mesmo tempo que manejava essa queima de caixa dos investidores? Olha só, primeira coisa que eu tenho que falar, esse all-in não foi assim um negócio rápido, tá? Nós ficamos 4 anos sem pagar uma fatura do Google naquela empresa, tá? 4 anos sem pagar uma fatura. Isso Olha quer dizer, só. 2014, 15, 16 e 17. Mas o Google não ligava para vocês e falava assim, e aí, vocês não vão pagar? Óbvio que sim, né? Vocês não vão anunciar. Óbvio que sempre tinha alguém ali cutucando a gente, mas a gente estava mega ultra focado em fazer virar essa estratégia. Quando uma startup é definida como o quê?
Tá? É uma organização temporária em busca de um modelo de negócio escalável e repetível. Quando você encontra isso, aí a sua missão passa a ser outra. Você vira uma scale-up, né? Então, a sua missão passa a ser escalar aquele modelo de negócios que você criou, tá? E aí faz sentido queimar um pouco mais de grana dos investidores. Por quê? Você tem que montar uma estrutura mais profissional, né? É difícil para o founder também, porque muita coisa que você não gosta de fazer, você delega para alguém. Mas o que você gosta, você também tem que delegar. Tá? Então, você tem que montar uma estrutura para essa empresa crescer e é bem difícil às vezes, sabe? Por exemplo, vou contar um outro momento interessante lá da nossa vida, né? Sempre tinha board members meus que chegavam e falavam, Marcelo, por que você não contrata um diretorzão comercial? Eu falava, não, porque isso aqui, cara, você deixa comigo. Eu gosto de estar em contato direto com os gestores aqui de canais, de contadores, de clientes finais, de tudo, de cada canal aqui. Eu gosto de eu estar direto com eles e resolver isso daí. O que eles estavam dizendo, tentando dizer, assim, de forma muito educada, é que eu não tinha mais competência suficiente para tocar aquilo, sabe? Eu precisava por alguém melhor que eu para tocar aquilo, sabe? Então, Você fica me sentindo meio mal, né? Porque, pô, eu fundei o negócio, eu coloquei toda a minha energia ali, e de repente vem alguém e fala assim, não, mas você... É melhor que você deixe um pouquinho, entre outra pessoa. Eu acho que não é questão de se sentir mal, é questão de você não entender o game que você tá, sabe? Quando você entende o game onde você tá, você entende que você mudou de estágio e a partir daquele estágio, o seu job description como founder muda. Tá? Antes, lá atrás, quando a gente tinha cinco programadores, um estagiário, eu e uma escrava, naquele tempo, a sua função é fazer tudo. Depois você contrata a gente para te ajudar a fazer tudo. Depois você contrata a gente para fazer no seu lugar sob a sua supervisão. Só que chega num ponto onde o que é exigido de cada área é muito mais do que você sabe. Tá? Então, o ponto número 1 do seu job description vira o quê? Você pôr em cada lugar alguém 10 vezes melhor do que você. Esse é o ponto número 1. E é legal isso daí também, né? Você fazer através dos outros também, eu diria que é muito bacana. O que é difícil é você, às vezes, ter a consciência de que, bicho, se você não largar o osso, você vai virar o gargalo de crescimento dessa companhia. Deixa eu te perguntar, no momento que uma empresa ela recebe muito dinheiro e ela começa a queimar caixa olhando para crescimento, tem sempre aquela dúvida que fica dos empreendedores até que momento eu tenho que queimar caixa e quando que eu tenho que virar ali para dar o break-even, para tornar minha empresa lucrativa? Porque a gente viu nos últimos anos muita empresa que parou na parte só de queimar caixa. Sim. Até agora não consegue virar a chave. Como que você percebe a hora de, olha, crescemos ali o suficiente, agora é hora de focar em rentabilidade? Porque foi o que vocês fizeram ano passado, né? Sim. Bom, eu acho que a beleza da coisa não é ser uma empresa que gera caixa, nem ser uma empresa que queima grana para crescer. A beleza da coisa é você saber navegar nos dois cenários. Tá? Então, a base, o fundamento de tudo é você ter unit economics bacanas, saudáveis, certo? Indicadores saudáveis. Como que é o seu custo de aquisição de cliente? Como é a sua margem bruta? Tá? O negócio por si só, independente se você está queimando grana para crescer, o negócio do serviço que você presta, ele para de pé? Então, quando você tem esses indicadores saudáveis, você ganha a capacidade de conseguir manobrar o negócio para um lado ou para o outro. O ponto que muita gente cai na armadilha é o quê? É que quando você está queimando muito caixa para crescer rápido, é muito fácil isso daí estar disfarçando ineficiências na sua estrutura operacional.
Tá? Então, a sua margem bruta não é tão bonita assim, não é de 70%, 80% quanto está aparecendo, é de 30%, 40%. Mas acontece que, como você está queimando tanta grana, Tá tá? colocando esteroide ali na Você está margem pondo um bruta. pouco ali, você está captando o cliente errado, esse cliente está ficando muito menos tempo do que devia como seu cliente pagante, mas você está queimando muita grana, está pondo mais cliente por cima, está compensando a coisa e não aparecem essas ineficiências. Tá? E quando muda o cenário, como a gente falou do custo de capital, tá? É como diz o Warren Buffett, né? Quando baixa a maré que você vê quem está nadando pelado. Sim. Tá? E é o que aconteceu nesse momento. Então, eu acho que se a gente souber ter uma estrutura que, quando o custo de capital está baixo, você senta a mão, queima a caixa, cresce mais rápido. Quando o custo de capital está mais alto, você bota a mão no freio, não precisa fazer layoffs, etc., mas você cresce um pouquinho mais devagar, mas equilibra as contas. Beleza, a gente já fez isso. Essa daqui, nós fizemos o break-even no meio do ano passado. Foi o terceiro break-even da história. Tá? Nós fizemos um depois da rodada Seed, fizemos quando começou a pandemia, que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Lembra? Começou a pandemia, todo mundo lockdown. Esse lockdown é de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano, para sempre. Para sempre. Você não sabia, você tinha que equilibrar o caixa. Tá? Então, essa é a terceira vez que você faz. Eu acho que a beleza não é um lado da equação nem outro, né? O pessoal saber equilibrar as coisas. Sim, tem um pessoal por aí que fala que não gosta de unicórnio, gosta de camelo, né? Que é resistente. Sim, verdade. Até chacoalhar um bi de dólar na cara dele, assim ele faça adorar unicórnio, tá? É o mesmo pessoal que falava aqui também no passado, break-even para startup, não tem que pensar nisso, tem que pensar em growth, em growth. Bom, vocês atingiram esse equilíbrio financeiro no ano passado, era um mantra de vocês. Para 2024, qual que é a tua dor de cabeça? O que você quer resolver? Qual que é o teu plano? Olha, para 24 a gente quer manter o crescimento de forma cada vez mais eficiente. A gente quer manter o break-even de fluxo de caixa, a empresa gerar fluxo de caixa positivo e ainda manter o mesmo nível de crescimento de quando a gente estava queimando dinheiro. Tá? Mas sempre com a visão, se o custo de capital melhorar, por que não voltar ao burn? Fazer mais aquisições, de repente? De repente, algumas aquisições ou até investir mais agressivamente em growth. Eu acho que nós temos que estar sempre pronto. Tá? O que você está olhando? Em termos de aquisições, o que você estaria olhando? O que nós sempre estamos olhando são negócios complementares, que eles complementam a jornada do cliente que a gente tem. Nós não estamos procurando a compra de um concorrente, nem a compra de alguém que vai aumentar a receita, por exemplo. A gente está procurando mais produto, mais aqueles furos que às vezes tem na jornada do cliente, né? Eu vou dar 2 exemplos de aquisições que a gente fez no passado, que isso fica muito claro. Então, a gente adquiriu uma empresa que faz software de varejo, PDV, checkout, pré-venda e venda, ali, mais para balcão, restaurante, tudo que é negócio assim. Outra que a gente adquiriu foi uma empresa que integra o ERP com todas as plataformas de e-commerce e os marketplaces. Então, do ponto de vista do cliente, a jornada ficou completa, de um cliente de varejo. Por quê? Ele vende camiseta, passou a última lá, bipou no caixa a última camiseta, ele baixou o anúncio no Mercado Livre automático, entendeu? Então, essas 2 funcionalidades, a do caixa e a conexão com o Mercado Livre, as 2 vieram de aquisições. Então, isso é um exemplo, mas a gente olha para tudo que é segmento e quer completar a jornada do cliente nesses segmentos. Entendi, criar um ecossistema cada vez mais completo. Exatamente. Marcelo, super agradeço a tua presença aqui no Vida de Startup. Espero que você volte mais vezes, talvez não para contar perrengues, mas para contar algumas histórias boas aqui pra gente. Maravilha, vamos juntos. Se você gostou desse episódio e quiser assistir novamente, pode acessar o nosso site, neofit.com.br. O programa vai estar lá. Os outros programas do Neofit também vão estar lá. Eu sou Rodrigo Loureiro e conversei com Marcelo Lombardo, cofundador e CEO da OMI, plataforma que faz softwares de gestão para pequenas e médias empresas. A gente se vê na próxima, aqui no Vida de Startup.